eu vi situações como nós ou somos filhos ou temos filhos, não é? Eu queria abordar um pouco sobre a condição de filhos, de filhos. Hoje o mundo está muito bombardeado com as coisas do mal, né? O que é anormal, o que não é abençoado por Deus, passou a ser a normalidade. As pessoas agem com uma certa normalidade, agindo nas coisas erradas. É mesmo como diz em Apocalipse. Há um tempo que vai haver o esfriamento do amor e a gente percebe isso. Então hoje eu quero desmiuçar. Se você tiver aí com a sua Bíblia ou então com o seu próprio Instagram, não é? Eu queria que você procurasse aí a palavra que fala do o filho prodígio, que aborda uma situação de um filho que ele tinha todo o conforto de casa. Seus pais eram ricos, seus pais tinham tudo certamente em casa. Seus pais ofereciam o melhor para os filhos, o melhor. Tinha conforto na casa, tinha certamente uma boa comida, tinha uma harmonia do lidar naquele ambiente, mas nós, como na condição de filhos, muitas vezes a gente não percebe tantas coisas boas que a gente desfruta na vida de filho. Nós entendemos como uma normalidade, como uma obrigação até dos pais oferecer as melhores coisas para nós. E às vezes nós, não só na fase da infância, mas adolescência, até uma idade maior, vamos dizer 25, 28 anos, você ainda está ali na dependência dos seus pais. Já vi muitos moços deitados ali nas suas camas, nos seus quartos, na casa do seu pai, até 10, 11 horas sem fazer nada. De certa forma, improdutivo, naquela preguiça imensa, sem procurar ter um direcionamento para a sua vida. E quanto mais cedo você procurar tocar a sua vida, as suas responsabilidades, e em busca do seu papel na sociedade, e em busca de uma condição de independência para você, você certamente vai ter um sucesso muito mais abreviado. Mas as pessoas hoje, os filhos, ficam detidos ali na sua mão com o celular, ocupando o dia quase todo ou até mesmo o dia todo. Eu vejo minha filhinha de 9 anos, até quando ela vai ao banheiro defecar, ela coloca o aparelho celular ali encostado na, na, na caixa de água do vaso sanitário, para não perder nenhum momento daquilo que ela está assistindo ali nos canais da internet. Eu disse, minha filha, não é possível, até nesse momento você está aí com o celular, isso aí já está um absurdo. E aí ela para um pouco. Quando menos espero, já vejo isso. E ali é uma arma muito perigosa, porque você sabe, tanto as novelas na televisão, quanto
o computador, as informações no computador, como principalmente no YouTube e no Instagram, se recebe de tudo, de toda a mazela que pode até orientar ou desorientar aquela boa informação, aquela boa educação que os pais estão dando, estão se esforçando. Hoje em dia querem tudo fácil. Eu sou de um tempo em que se trabalhava, meu pai mesmo me botou para trabalhar a partir de 11 anos. Lógico que eu não queria. Eu queria estar vagabundando, né? Jogando bola, brincando, passando o meu tempo as coisas que não tinham valor. E eu não gostava, até reclamava. Mas meu pai tinha sempre o cuidado de estar me observando e os meus irmãos, de orientar que era preciso se tornar alguém, dar valor às coisas que a pessoa tinha. E hoje em dia, nós, como pais, nós muitas vezes nós negligenciamos isso. Vamos deixando ao bel prazer do filho, dos filhos, o passatempo da vida deles. E muitas vezes esses passatempos são errados, são desmotivantes para a pessoa conduzir a vida como deve ser conduzida. E todas as minhas férias, meus colegas iam viajar, iam passear para todos os cantos, com os pais, com a família, que é muito bom também, né? Lógico. E eu estava ali como caixa, como representante de Bananola, dizia. Meu pai tinha uma papelaria. Ou eu estava na uma das lojas dele, como caixa ali, saía com aquela pastinha, ia nas repartições das grandes empresas, levando os produtos que meu pai tinha, vendia, e fazendo os pedidos. E meu pai dava uma comissão muito pequena, muito menor até do que os outros vendedores. Mas isso era também um incentivo, né? Que eu fazia um resultado até inesperado, maior até do que aqueles vendedores profissionais. Então a motivação do meu pai estava certa, né? É me educando também que deveria correr atrás, que eu procurasse ter resultados ao invés de estar vagabundando. Eu sei que até hoje muitas pessoas dizem para mim, mas doutor Edson, o senhor como médico trabalha todos os dias, de domingo a domingo. O senhor tem que tirar um tempo para estar em casa, o senhor delegue pessoas. E eu disse, não é que eu não confie em pessoas que trabalham comigo nos ambientes que eu dirijo. São pessoas boas, são pessoas capacitadas. Mas eu gosto de estar ali, eu tenho que estar observando. Você já ouviu dizer que o gado engorda com os olhos do dono? Então eu faço isso, mas não vejo como um pesar, se bem que às vezes cansa, é bem verdade. Então, naquela história da passagem do filho prodígio, era um rapaz que era o filho mais novo e seu pai era próspero. É um cara trabalhador. E o outro filho mais velho, ele era um rapaz muito disciplinado, muito comprometido com o trabalho que o pai dele designava para ele fazer. E ele sempre fazia e dava resultado naquela atribuição que seu pai determinava. Já o filho mais novo, certamente olho grande, preguiçoso, talvez invejoso, olhando com cobiça aquilo que o pai já tinha adquirido ao longo da vida dele.
não considerava certamente, não honrava como deveria honrar seu pai. E a palavra de Deus diz: honra e recompensa os seus pais, para que tenha vida longa e se dê bem na vida. E se dê bem na vida. Então, aquele filho mais novo, que era o filho prodígio, pediu a parte que caberia a ele da sua herança, e ele queria sair no mundo com aquele quinhão que pertencia a ele, para ele fazer e usar ao bel prazer. Mas quando você recebe certas bênçãos, certos benefícios, e que você não está preparado, desculpe, gente, o povo insiste, né? Mas eu não posso atender porque nós estamos no ar ao vivo. Então, aquele filho prodígio, mais novo, certamente não honrou seu pai como deveria honrar. Meu Deus, você está vendo aí? O pessoal entra na nossa transmissão ao vivo e atrapalha a transmissão ao vivo. Tanto perde a unção, como eu não posso atender, gente. Eu não posso, eu peço sempre a vocês, meus amigos, meus queridos, meus diletos ouvintes, assíduos da programa A Palavra Genuína, que entendam, quando a gente está ao vivo, a gente não tem condições de atender. Então, voltando, aquele filho mais novo, ele certamente era o filho mais rebelde, né? O filho mais velho, comprometido com o trabalho, com todas as coisas que seu pai determinava, e o filho mais novo só observando, invejando, ambição das coisas do pai, e não tinha certamente o preparo. Então, o que eu estava dizendo, às vezes você quer a bênção, mas você não está preparado para recebê-la. Não está preparado para receber. O que é que aconteceu? Aquele filho mais novo pediu: meu pai, eu quero a minha parte da herança, o quinhão que equivale a mim, porque eu quero sair por aí, pelo mundo, e fazer as coisas que eu desejo. Algumas pessoas até, quando recebem uma bênção, usam num propósito certo, e até quando o seu coração é puro, quando o seu coração honra seus pais, você certamente pode até ser abençoado. Mas o cara que tinha naquele sujeito, naquele rapaz mais novo, não tinha nenhum preparo. O pai, certamente, para aquele filho não estar ali sempre reclamando, sempre com má vontade de executar as tarefas que o pai determinava, o pai disse: sabe uma coisa? Eu vou lhe entregar o seu quinhão. Pegou a parte dele, entregou todos, e ele saiu pelo mundo afora, numa vida de prostituição, de farras, não é? Uma vida dissoluta dos patrimônios, da parte tão grande daquele quinhão, e que em pouco tempo ele não tinha mais nada. Mais nada. E ele começou a refletir: poxa, na casa do meu pai eu tinha tudo. Você está vendo aí? Quando você tem tudo, você está desfrutando de tudo, muitas vezes você não percebe como você tem sido beneficiado. Você não dá valor ao que tem. Você está sempre resmungando, reclamando, não prestigiando, não honrando os seus pais.
E aquele rapaz só percebeu isso quando já não tinha mais nada, não tinha mais o que comer, não tinha mais dignidade e estava certamente com o seu espírito enlameado pelos pecados, egoísmo, ambição, desonra aos pais, né? Tudo. E aí, quando ele caiu em si, ele estava na miséria, procurando alguma forma de sobreviver. E encontrou um emprego. É para limpar aquele chiqueiro de porco, limpar as bostas dali dos porcos. E as comidas dos porcos, ele com tanta fome que ele fez uso. E ele começou certamente a ter a angústia da percepção de dizer, eu não tenho mais nada. Meu Deus, o que é que eu faço? Caiu em si e disse, eu vou procurar meu pai. E chegou, como diz, com o rabinho entre as pernas. Com o rabinho entre as pernas. Quando o pai viu de distante aquele filho retornando, certamente todo esfarrapado, um flagelo de gente, tanto na moral, como espiritual, como fisicamente, mas aquele pai estava com o coração sempre repleto de amor, quando viu distante, já correu para abraçar seu filho. Meu filho! Abraçou, determinou para o seu servo, vai pegar os animais novos e abate, porque meu filho estava perdido e voltou para casa. Aquele pai, você veja, ele estava de coração pronto, cheio de amor para receber aquele ingrato filho de outrora. Mas muitas vezes você nem percebe a sua ingratidão. A sua ingratidão, meu Deus. A gente vai agindo intempestivamente na vida, atropelando pessoas pelas nossas atitudes erradas ou pelas nossas próprias insensibilidades. E às vezes o tempo passa, é tarde. Não tem mais volta. Meu Deus do céu. Mas só um pai cheio de amor, os pais cheios de amor, estão de braços abertos para receber um filho ingrato. Bem assim é o nosso Deus. Nós também somos ingratos e muitas vezes, e já fomos muito mais. Porque quando nós desviamos do caminho certo de Deus, quando nós tangenciamos a palavra de Deus, nós estamos sendo ingratos com Deus. Nós não estamos prestigiando o sacrifício que Jesus sofreu para nos salvar. Mas mesmo assim, o nosso Deus, ele é aquele pai que está com os braços abertos. Venha, meu filho, venha, você estava perdido. E chega, dá um abraço de eu te recebo, independente do que você fez. Mas se você refletiu, você sentiu que não era aquele caminho que tivesse que percorrer. Você sofreu tanto, mas de repente você teve a claridade na sua mente de dizer, eu estou errado. Ou mesmo porque você já sofreu tanto que você fica dizendo assim, eu não aguento mais. Porque diz que muitos vêm a Cristo ou pela dor ou pelo amor.
Veja que aquele filho mais velho, ele estava sempre ali, sempre sendo cuidado, protegido e desfrutando do certo conforto. Mas muitos não têm a sabedoria, a maturidade e despreza aquelas benesses que a gente recebe na casa do Pai, do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. É tempo de refletir. Será que é preciso passar como o filho passou pelas trajetórias das bostas? Porque ele foi limpar as bostas dos porcos. É preciso que nós passemos por essas dificuldades todas? Será que nós estamos repletos das bostas que fizemos? Nosso espírito está tão imundo como aquele rapaz da parábola do filho prodígio estava, que vai dizer: oh meu Deus, eu não aguento mais. Mas o Deus está aqui pronto para lhe receber, de braços abertos. E que foi que o filho, que era sábio, que sempre esteve com o pai, reclamou: mas meu pai, eu sempre aqui estive com o senhor, nunca tive direito a uma festa. Esse seu filho, meu irmão, que saiu com a vida dissoluta, perdeu tudo, não honrou o senhor, não deu valor ao seu sacrifício, e o senhor recebe em festa? Pois é, o pai disse a ele: meu filho, você esteve sempre comigo aqui, eu cuidando de você, você cuidando de mim. Você teve a sabedoria, mas muitos não têm a sabedoria. Eu mesmo fui um desses que tive uma vida sem sabedoria. Eu tive um caminho tortuoso, e que tiveram consequências. Será que o seu também teve esse caminho, ou você está passando assim? Mas o próprio Deus, ele te chama. Você pode até estar ali no chiqueiro dos porcos, rodeado da merda, sujo dos pecados, mas mesmo assim ele continua te amando. Como aquele pai que disse: venha meu filho, eu estou aqui. Honrou o filho apesar de todo o desamor que o filho teve a ele. Que foi que fez: traga uma roupa nova, uma túnica, coloca um anel no dedo dele. Você sabe que anel, nesse caso, representa? Ou seja, torna ele importante de novo, torna ele cheio do poder. Você entende? Quando nós retornamos para o nosso Senhor, ou nós temos uma vida reta como aquele filho sábio, a gente tem o anel no dedo, que significa nós estamos com esse poder do Espírito Santo em nós. E as pessoas, como aquelas pessoas que são santas, entre aspas, que são os santinhos que estão ali na igreja, são como aquele rapaz que é o filho mais velho, que era reto. Que beleza quando a pessoa é assim. Mas nós não temos o direito de apontar o dedo daquela outra pessoa e dizer: olha, aí ele estava totalmente perdido e o Senhor Deus vai recebê-lo assim. Eu sempre fui seu seguidor. Ele está pronto para receber quem quer que seja. Por isso, não é tempo mais de brincar, não é tempo mais de perder tempo. Você entende que nós estamos numa reta final? Está chegando, ou então já chegou, o tempo das dores, gente. É preciso que você chegue urgente para Cristo. E é tão fácil uma determinação sua, na sua mente, no seu coração. É você quem decide.
Entende? Você tem que ser influenciado pelas coisas maravilhosas de Deus. Não é pelo mundo. Você não tem que dar satisfação às outras pessoas. Não interessa o que as outras pessoas achem de você quando você está fazendo um caminho reto, está se propondo a um caminho reto com Cristo. Porque é você com Cristo e Cristo com você. É o Espírito Santo com o poder dele na sua vida, transformando, agindo e te usando para alcançar outras pessoas. Basta você e Deus. Então não perca seu tempo, sabe? Quando essa palavra chega através dessas mídias a seu coração, pode ter certeza, é o nosso Deus que quer te alcançar. Aceite esse convite. Receba Cristo como seu único Salvador. Vá congregar nas igrejas, mas não se espelhe nas pessoas, mesmo as lideranças das igrejas, mesmo as pessoas com cargos eclesiásticos, um padre, um pastor, um diácono. Que beleza que eles honrem a palavra de Deus e sigam, mas todos nós somos errantes. Então, você peneira, ou seja, você garimpa o que é legítimo na palavra de Deus, o que é legítimo que aquela pessoa está conduzindo a vida dela, e você se espelhe nisso, nas coisas certas, mas não nas pessoas como si. Porque as pessoas, muitas vezes, e certamente na maioria das vezes, vão te decepcionar. Porque entre os irmãos das igrejas, certamente você vai se decepcionar. Porque todos nós somos falhos, entende? Então, meus amigos, eu quero lhe convidar para uma festa. Vem cá, bem pertinho aqui. Vamos para a festa, vamos para a festa, minha gente. Eu quero convidar você bem pertinho para a festa. Sabe qual é essa festa? É a festa que diz a palavra de Deus. Você estava perdido, rapaz. Você era aquele filho prodígio que saiu com a vida dissoluta, ou seja, fazendo tudo errado. E eu que quero convidar agora como um instrumento do Papai do Céu. Dizer, olha, ele não quer saber como você estava. Ele não quer saber com que roupagem você está agora. Roupagem do pecado, porque ele vai tirar aquele vestido, aquela roupa imunda e vai dar uma nova roupagem, vai te dar o anel de poder, que é o poder do Espírito Santo. Há uma festa no céu quando um perdido se arrepende e chega ao Senhor. Mesmo que você tinha um caminho com Cristo e caiu novamente no pecado, mas não se envergonhe. Veja que aquele rapaz, ele tinha um caminho certo com o pai dele, mas ele disse, eu quero é sair, não quero ficar nessa vidinha bitolada. Saiu, fez de tudo que é porcaria. E mesmo assim, o nosso Deus nos recebe de volta e ainda mais faz uma festa. Compreendeu? Então é esta festa que eu te convido como instrumento de Deus para alcançar você. Dizer, não se envergonhe. Aquele filho que estava na sarjeta. Ele veio com o rabinho entre as pernas. Ou seja, veio ali e disse, será que meu pai vai me aceitar de volta? Depois de tudo que eu fiz, nosso Deus Pai, ele está pronto para aceitar você. Agora, ele quer o seu coração verdadeiro. Ninguém engana o nosso Deus.
fazer de conta que está servindo ao Senhor, um pé dentro e um pé fora. Eu vi minhas filhas pulando um negócio que chama aviãozinho. Já viu isso? Jogam uma pedra ali, ela tem que pular aquela casa. Se queimar, um pé dentro e outro fora, a pessoa perde. Bem assim são as coisas do Senhor. Não pode brincar de aviãozinho. É subir, subir, mas verdadeiramente no amor de Cristo, numa vida reta. Meus amigos, que Deus abençoe. Sigam nossos canais sociais e Deus abençoe a você e sua família. Um abraço para